boa tarde a todos. Essa família espírita que num sábado à tarde se reúne em nome do Cristo, em nome da doutrina que nos acolhe, que nos educa e oportuniza o trabalho de crescimento moral. Agradeço infinitamente à Federação Espírita do Paraná, à URI 13ª, hoje, sob a responsabilidade da nossa irmã Josete, com quem temos assim um estreito carinho, agradecemos muito, agradecemos ao Neto, agradecemos aos nossos médios de transporte, dormida e alimentação, que é a Vera, que são a Vera e o Lincoln. Porque, ao contrário do que a gente pensa, o palestrante espírita não volita, não vive de luz, dá bastante trabalho, né? Mas, acima de tudo, a minha felicidade é estar numa casa centenária. Estávamos ali conversando, o CEPAC completou 103 anos. Se nós pararmos para pensar, há 103 anos atrás, como era o movimento espírita, o esforço exigido dos desbravadores que o fundaram e que perseveraram legando geração após geração exemplos incomparáveis de fé cristã, de perseverança, de devotamento, de renúncia. Então, em tempos tão difíceis, tão atormentados, vez que outra, nós precisamos reavivar a chama da nossa fé, reunindo-nos em diversas casas, diversas cidades, no estado, fora do estado, para aquecermos a alma, para não vivermos o isolamento do que os espíritos falam em nossa casa, para buscarmos exatamente o que Kardec nos coloca no item 2 da introdução do Evangelho, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Uma ação preventiva contra a obsessão, principalmente coletiva, e que pode vir a destruir uma tarefa e uma casa. Então, quando nós nos reunimos, trocamos ideias, buscamos apoio na codificação e nas obras confiáveis que a cercam, nós encontramos forças para ir adiante. Não podemos deixar de iniciar a nossa tarefa relembrando a época em que Jesus esteve na Terra. Focar especificamente no apóstolo Pedro, porque todos nós temos algo de Pedro. Recordar que pouco antes de Jesus ser aprisionado no Monte das Oliveiras, ele foi advertido por Jesus que provavelmente o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro achou aquilo fora de propósito. Ele sabia exatamente quem era Jesus e a sua responsabilidade. Mas, de fato, quando Jesus foi recolhido à prisão e a ameaça de morte caiu não apenas sobre ele, mas ameaçou a todos que o seguiam,
algumas vezes reconhecido no meio da multidão, por 3 vezes Pedro negou Jesus. No instante da crucificação, apenas João ali permanecia, amparando a divina mãe do Mestre Jesus. Imaginem como Pedro se sentiu nos dias que advieram. A sensação de ter negado o Mestre, de não ter revelado a sua cristandade, de ter escolhido o mundo a Jesus. Após o 3º dia, a tão celebrada ressurreição, quando Maria de Magdala leva a notícia à sua mãe, Maria, e aos apóstolos, criando dúvidas, porque Jesus iria se apresentar a uma mulher tida de má vida. Como chegaram a nós essas informações? O que não quer dizer que sejam verdadeiras. E a mãe de Jesus foi aquela que disse: eu creio, minha filha. Eu creio que meu filho tenha se apresentado a ti. E Jesus, posteriormente, os buscou, recolhidos que estavam em Emaús. Foi exatamente nesse encontro, o primeiro de Jesus pós a sua saída do corpo físico, que o incomparável Mestre deu a Simão a grande oportunidade de recuperação da culpa que agasalhava. E lhe fez a mesma pergunta por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Ele diz de olhos baixos, sob o peso do remorso: então, apacenta as minhas ovelhas. Poucos segundos transcorreram, Jesus faz essa pergunta pela 2ª e pela 3ª vez. E a 3ª vez, Pedro volta a ser Pedro. Sim, Senhor, eu já te disse que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Em todas as histórias do messianato do Cristo, nós vamos ver em destaque a presença de Pedro, João e Tiago. Porque eles iriam representar 3 pilares de sobrevivência do cristianismo na terra. Foram exatamente eles que fundaram entre Jerusalém e Jope a Casa do Caminho. A Casa do Caminho representa muito bem a casa espírita. A estrada de Jope a Jerusalém era altamente movimentada. Por ela passavam todos os tipos de pessoas. Muitos salteadores, criminosos, homens e mulheres de má vida, os poderosos, os religiosos que buscavam o grande templo de Jerusalém, muito mais afeitos às trocas com os deuses do que propriamente para absorver a mensagem religiosa, muito mais para consumir do que para aprender. Essa Casa do Caminho estava aberta para todos eles, indistintamente, e sobrevivia em grande parte por vultuosas doações
que as mulheres ricas que desposaram senadores, tribunos e outros poderosos de Roma, ali vinham trazer, como se a casa do caminho fosse um outro templo, tal qual o de Jerusalém, para supostamente, se no templo de Jerusalém não der certo, aqui, em nome do tal Messias, deve dar. E certa feita, estava Pedro reunido no que poderíamos chamar de corpo central da casa, o cenáculo onde eles se reuniam, quando, com essas mulheres poderosas, quando um grande alarido se fez perceber lá fora. E olha que interessante, quando essas pessoas poderosas iam à casa do caminho, normalmente as portas permaneciam cerradas, não trancadas, mas cerradas. E de repente esse alarido fez com que as portas fossem arrombadas praticamente, e uma jovem mulher adentra e cai de joelhos aos pés de Pedro, rogando-lhe agasalho e comiseração. Ela era uma adúltera. E lá fora, centenas de homens e outras mulheres davam-se o direito de apedrejá-la. Pedro recordou-se imediatamente da ação de Jesus quando uma mulher adúltera foi apedrejada, ou estavam tentando apedrejá-la, e um daqueles que se misturavam à multidão perguntaram se Jesus a perdoaria, e ele deu aquela célebre resposta: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pedro lembrou. Mas era Jesus, não era Pedro. Nós também dizemos muitas vezes: não me cabe fazer isso. A Jesus cabia, a mim não. Eu não sou Jesus. Mas nós temos o exemplo de Jesus para ser seguido. Porém, Pedro, se acolhesse aquela mulher, estaria de fato dizendo às outras que ali estavam, que defendiam as mulheres adúlteras, sem que elas recordassem que para haver uma adúltera, existem aqueles que com ela adulteram. E ele não receberia mais a valiosa contribuição. Mas se ele a deixasse, ele estaria ferindo todos os princípios que aprendera com Jesus. Era muito difícil. Porque não mandava na casa do caminho apenas Pedro. Nós tínhamos a figura de Tiago. E Tiago era um seguidor exatamente rigoroso das leis judaicas. Ele não conseguira se desapegar dos rituais judaicos para ser cristão. Então, ele mantinha um estreito relacionamento com o templo, que colocava em risco, sim, a singeleza do cristianismo. Porém, por outro lado, favorecia que eles não fossem severamente perseguidos pelo Império Romano. Então era necessário ter ponderação. Pedro não sabia o que fazer, correu para os seus humildes aposentos, ajoelhou-se em oração e suplicou que Jesus lhe iluminasse o coração. E eis que a penumbra daquele quarto foi devastada por uma luz intensa, e Jesus radiante surge diante de Pedro dizendo:
o que questionas, Pedro? Como se dissesse, qual é a dúvida? O que foi que te ensinei? Qual é a finalidade do cristianismo? E não é que vez por outra e em pequeninos períodos de tempo, nós como Pedro também precisamos ouvir Jesus dizendo em nossos corações? Qual é a dúvida? O que tu estás questionando? Não tens suficientes exemplos para seguir? E Pedro compreendeu, naquele pequeno diálogo ou monólogo, o que deveria fazer. Levantou-se resoluto, chegou àquele ponto onde todos permaneceram estáticos, recordou-se no caminho de quantas vezes havia negado Jesus e que por fim lhe dissera por 3 vezes que o amava e que apacentaria as suas ovelhas. E aquela mulher também era uma ovelha do Cristo. Ele tomou-a pelos braços, ergueu-a, abraçou-a e conduziu-a para o interior da casa, a fim de cuidar-lhe das feridas físicas e principalmente morais. Quando nós falamos da casa espírita, não podemos esquecer da casa do caminho. Por quê? Porque ela foi erigida na estrada mais complicada que terminava em Jerusalém. O poder das leis, o poder dos interesses, do comércio, das trocas, da religião, dos deuses múltiplos. Sim, tinha ali o Deus único que os judeus idolatravam. Mas o Deus único não exigia que lhes oferecesse animais, mas os sacerdotes do templo, aqueles que Jesus chamou de raça de víboras, de túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro, eram os atravessadores, vendiam a religião aos pedaços, importando-se em enriquecer. E se ainda hoje nós espíritas, muitos de nós espíritas, têm os seus santos prediletos, onde acendem as suas velas e fazem as suas promessas, é claro que aqueles que diziam crer num Deus único, não consideravam que Ele era Pai de todos. Eles apartavam aqueles que julgavam não merecer igualar-se a eles, serem seus irmãos, frequentar o mesmo templo. Então eles estavam distantes de compreender essa unicidade de Deus. E isto representa que onde quer que fique a nossa casa espírita, o nosso centro espírita, com absoluta certeza ele está na estrada de Jerusalém-Jope. Nós vamos ser desafiados continuamente à fidelidade espírita. Pessoas se acercarão de nós e sabendo que todos, sem exceção, lutamos com dificuldades para a sustentação econômica da obra, muitas vezes abordam-nos sorrateiros, oferecendo vultuosas quantias, contribuições, para obter privilégios que não são declarados abertamente,
mas que ocultamente nos constrangem quando eles, vez por outra, querem preferência num atendimento ou numa pergunta feita aos espíritos, nas supostas reuniões ocultas que nós temos com eles, porque eles não conhecem o Espiritismo como nós, os trabalhadores espíritas, devemos conhecer. Devemos ser os defensores do cristianismo dentro da casa espírita e não a ponte entre a casa, o poder público, os políticos influentes, as pessoas poderosas, enriquecidas, para facultar falhas no procedimento moral que Jesus nos ensinou. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é recordarmos-nos de que precisamos saber bem claro o que realmente é a casa espírita. Mas se nós não soubermos qual é o objetivo do Espiritismo, tampouco saberemos qual é o objetivo da casa. Então, trouxemos recortes da codificação e de outros livros, e para não citá-los ao sabor do nosso sentimento ou falhar a nossa memória, nós, de fato, trouxemos as anotações fidedignas que posteriormente passaremos a URI e a casa. Começamos com a Revista Espírita, dezembro de 1861, um material riquíssimo que está ali intitulado Organização do Espiritismo. E que consideramos que entre a grandeza da Revista Espírita, uma ilustre desconhecida da maioria dos espíritas, esse texto deveria ser destacado, estudado item a item, porque ele agasalha ensinamentos de alta preciosidade, principalmente para estes momentos que exigem rigor da nossa postura moral. No item 11, tendo por objetivo a melhora dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Isso nos leva de encontro ao Evangelho, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho que faz em domar as suas más inclinações ou para alcançar a sua transformação moral. Nós vamos também ao lema de Kardec, instalado em obras póstumas, recordando que ele nos pede trabalho, solidariedade, tolerância. Mas não basta. Trabalho vem do latim tripalium, que representava um instrumento de tortura composto de 3 paus e que ressalta a ideia de sofrimento. Passou a representar esforço, luta. Trabalhar é dedicar-se a uma atividade, desempenhar um ofício. Solidariedade vem de solidários.
expressa-se como dependência mútua entre os homens. Sentimento que leva os homens a se auxiliarem mutuamente. Assim, solidário é quem partilha o sofrimento do outro ou se propõe a atenuá-lo. Recordamos a frase de Joana de Ângeles: seja solidário para não ser solitário. Tolerância, aceitar com indulgência, disposição de admitir nos outros modos de pensar e de agir diferentes dos nossos. Pergunta: nós estamos exercendo isso dentro da casa espírita? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, item 5, Advento do Espírito de Verdade, Paris 1860, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor começa pela tolerância, pela solidariedade durante o trabalho persistente. Em Viagem Espírita 1862, Kardec ressalta, dizendo: coloca em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados ter os nossos nomes ressaltados? Então, esses princípios, esse objetivo do Espiritismo deve ser avaliado dentro da casa espírita se as finalidades, porventura, não foram desviadas. O Reformador, 1995, mês de outubro, retrata uma mensagem de Viana de Carvalho por Divaldo Pereira Franco, dizendo: o centro espírita é campo de luz aberto a todos que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando rumos de libertação. Trocando em miúdos, Viana de Carvalho diz: todas as pessoas que se inscrevem nas fileiras do trabalho espírita são difíceis, são complicadas. Isso vai gerar desafios incalculáveis. Somos todos espíritos doentes. A casa espírita, ela não é fundada pelo arrobo de meia dúzia de pessoas. Lê do engano. Eu posso me referir à nossa casa espírita como exemplo, mas é uma casa que tem apenas 31 anos. Imagine quando falamos de uma casa que tem 103 anos, que aquelas criaturas que aqui chegaram foram desafiadas por todos os tipos de perigos. Muitas casas naquela época eram invadidas até por autoridades policiais que temiam que estivéssemos formando seitas. Então, talvez nós cheguemos hoje aqui, encontremos essa estrutura tão bem cuidada, e nós, os que somos sempre os mais atrasados, não vemos
o esforço dos que trabalham em silêncio, que cuidam de cada minúcia da casa para que os que vêm depois usufruam. A nossa casa, que foi fundada em 1994, atende a um projeto de Maria do Rosário, nossa benfeitora, que fundou sobre a cidade de Santos, no final do século XVII, início do século XVIII, o Hospital Santa Clara, juntamente com José Martins Fontes, que viveu a mais recente reencarnação exatamente na cidade de Santos, que era um médico sanitarista que tratava de epidemias, infectologista, como nós chamamos hoje, de uma dedicação tão grande que ele atendia a qualquer pessoa que o abordasse, sem nunca questionar se aquela criatura podia ou não podia pagar. Ele nasceu em 1884 e desencarnou em 1937, aos 53 anos de idade, vitimado por uma septicemia generalizada que iniciou num pelo encravado quando fez a barba. E aí a gente pergunta, mas esses espíritos, recordemos Eurípides Barçanufo, que desencarnou com 38 anos, por que os benfeitores não deixam eles por mais tempo na Terra? Esses são os que deveriam desencarnar com mais de 100 anos. Porque o trabalho deles, tal a envergadura espiritual, vai atingir muito mais se eles estiverem no mundo espiritual. Então uniram-se José Martins Fontes, cuja história reencarnatória anterior também deu-se em terras portuguesas, e Maria do Rosário, que é o conhecido espírito Isabel de Aragão, a rainha que promoveu o célebre Milagre das Rosas em Coimbra, Portugal, e que, como rainha, quando os portugueses descobriram o Brasil, incumbidos por Jesus, porque eram, naquela época, conforme vemos narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o povo mais humilde e trabalhador de toda a Europa. Então, como havia necessidade de um continente novo, para que os miasmas pestilenciais que pairavam na psicosfera europeia, de épocas muito graves em que cometemos muitos deslizes, fosse oportunizado uma nova ambiência, um céu límpido moralmente falando, que ainda não tinha sido tisnado, para receber gerações de espíritos que dariam vida nova à América, porque eles não foram os primeiros a chegar à América, aqui já existiam os índios. E o que eles vieram fazer, esqueceram, quando toparam com todas as riquezas que o solo brasileiro e a natureza do Brasil oferecia, perdendo-se e instaurando a escravidão. Então ela reconhece que o débito da escravidão não pertence ao Brasil, e sim a Portugal. E pede para vir realizar no país Brasil um trabalho junto aos escravos. Funda então esse Hospital Santa Clara e volta ao cenário terrestre como a princesa Isabel. Assina a Lei Áurea. E por que escolheu a cidade de Santos? Porque a Eulália mora lá. Não, claro que não.
porque Santos oficialmente foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão 1 ano antes. E os centros espíritas de Santos, dá-se aí destaque para a Associação Espírita Beneficente Anjo da Guarda, fundada no mesmo ano que nasceu Martins Fontes, era um abrigo natural de escravos. Consultadas as atas dessa sociedade, que foi exatamente onde eu iniciei o trabalho espírita, nós vemos aquelas escritas maravilhosas do final do século XIX, as atas registrando as reuniões mediúnicas, e de repente um risco. E aí embaixo tivemos a sede invadida pela polícia, que caçava escravos fugidos e avaliava se, ao invés de estarmos fazendo uma tal reunião oculta para contato com os espíritos, estávamos armando algo contra o império. Então, olha como foge ao nosso entendimento o sofrimento que passaram os que fundaram casas espíritas anteriormente. E na época em que ela funda esse hospital, junto com Martins Fontes, só para vocês terem ideia de como Martins Fontes é até hoje amado na cidade de Santos, vocês ouviram falar no Mário Covas, né? O desencarne do Mário Covas, que foi governador de São Paulo, que era santista, cujo sepultamento fechou todas as rodovias para os carros que acompanhavam, porque ele está sepultado em Santos, né? O enterro de Mário Covas não chegou nem perto do acompanhamento feito a Martins Fontes pela população, não apenas de Santos, mas de toda a região. Todos os pobres, todos andaram quilômetros de outras cidades para chorar a partida de Martins Fontes. Então, aí vocês têm uma ideia do espírito que ele é. Então, obviamente, a partir daquele momento, eles foram acolhendo nesse hospital espíritos em extremas dificuldades, entre eles, nós. Maria do Rosário, ou Isabel de Aragão, está citada em várias obras, tanto de Chico como de Manuel Filomeno de Miranda, quando as caravanas cruzam com a que ela dirige, nos abismos mais trevosos, para resgatar espíritos em grande dificuldade, principalmente suicidas. E eu sei que passei por essa situação. Quanto tempo ela demorou para conseguir voluntários suficientes, e mesmo assim poucos, para materializar na cidade de Santos, pasmem, no mesmo quarteirão onde existe o Centro de Saúde José Martins Fontes. Numa das regiões mais pobres e perigosas de Santos, devido ao alto tráfico, prostituição, principalmente infantil, porque está colado no cais de Santos, onde os caminhões passam, às vezes, dias aguardando para descarregar ou carregar, e nós ainda hoje assistimos, tentando de todos os modos intervir, os pais e mães levarem seus filhos pelas mãos a partir dos 5 anos para usufruto desses caminhoneiros. Então, infelizmente, por mais que nós nos declaremos religiosos, a moral da religião ainda não nos penetrou a alma. Também vamos a obras póstumas, quando ali
nos diz que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão estender-se as mãos uns aos outros fraternalmente e unir-se para combater os inimigos comuns, que são a incredulidade e o fanatismo. E Maria do Rosário, essa benfeitora que tanto amamos, quando lhe perguntamos como é que poderíamos definir o centro espírita para os espíritas da atualidade, que se sentem verdadeiramente sugados pelos compromissos externos, assumidos, que muitas vezes são driblados por sugestões de espíritos infelizes para não vir ou não conseguirem vir à casa espírita, desleixando dos comprometimentos assumidos, como nós aqui falamos, às vezes séculos antes do reencarne, como trabalhador espírita. E ela nos diz assim: o centro espírita é o exato lugar em que o céu beija a terra, onde você pode estar em estreito contato com os benfeitores espirituais. Para vencer o mundo, não dispense essa convivência e seja feliz. Nós, os trabalhadores, estamos muito mais comprometidos do que podemos imaginar. A única coisa que se pode dizer efetivamente é: todo o treinamento, toda a dedicação dos benfeitores espirituais, deitada em relação a nós, talvez por centenas de anos, e quando nos sentiram maduros para dar continuidade à nossa recuperação moral sem estarmos internados. Vejam se compreendemos. Nós ainda somos doentes e pertencemos, de acordo com a nossa região, a lugares no mundo espiritual onde benfeitores como ela se dedicam, se empenham, que nós moralmente nos recuperemos a tempo de não sermos levados na enxurrada de devassidão moral que está passando pela terra neste momento. Porque as nossas más inclinações são muito maiores do que podemos imaginar, de um lado. Mas do outro, o que já nos foi oferecido, o que nós já conseguimos aprender, seria extremamente suficiente para passarmos por esta reencarnação sem novas quedas ou desvios morais. Recordemos que Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, nos dá a perceber que ela ainda é interna do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, porque todos os recuperandos, conforme nós vamos para a última parte do livro, e vemos todo o trabalho de aprendizado e de retorno, o último estágio de recuperação é feito na reencarnação, ainda como internos. E Ivone do Amaral Pereira veio com uma alta carga de desafios, tanto materiais como morais, para cumprir esse estágio, ou como a gente diz, para montar
a sua defesa de tese para a conclusão de curso. Todos nós, trabalhadores espíritas, não tenham dúvida, fazemos parte dessa categoria. Recordemos Emmanuel, quando nos fala no livro Emmanuel, do próprio nome dele, no seu capítulo 11, tem lá Mensagem aos Médiuns, e que deveríamos ler continuamente. Ali diz assim: os médiuns, na acepção geral do termo, não são missionários, e sim espíritos que ofenderam desastradamente as leis divinas e recuperam-se sob o peso de graves compromissos. Esse é o trabalhador espírita. O mesmo Emmanuel responde na pergunta 387 de O Consolador: qual é a maior necessidade do médium? Evangelizar-se a si mesmo. Evangelizar-se é modificar as suas más tendências. Ora, se todos os médiuns, porque todos somos médiuns, em maior ou menor grau, como diz o livro dos médiuns, tanto no seu item 159, do capítulo 14, quanto no capítulo 31, Dissertações Espíritas, dividido em 3 setores importantíssimos. Kardec recolhe mensagens dos espíritos da codificação e as divide em 3 itens: do espiritismo, dos médiuns, das sociedades espíritas. E a 10ª, a primeira referente aos médiuns, diz que todos indistintamente somos médiuns, desde que todos temos um anjo guardião que conosco se comunica ininterruptamente. Ele está numa dimensão e nós noutra. Se captamos a influência dele, somos médiuns. Não se complique, aí não se confunda a mediunidade ostensiva. É outra coisa. Mas a mediunidade como capacidade de captar, todos nós temos. Então, se o Emmanuel generaliza que somos defraudadores das leis divinas e que precisamos evangelizar-nos, ele está dizendo: gente, quando você adentrar a fileira de uma casa espírita, você só vai achar espíritos iguais ou piores que você. Então, nós vamos ter problemas, desafios, inquietudes e uma verdadeira epidemia, para a qual a única vacina é o Evangelho, chamado melindres. Em Portugal, melindre é um doce maravilhoso, mas aqui é algo muito azedo, que tem criado diversas dificuldades. Há que prestar atenção. Temos visto, por conta dos melindres, valorosos trabalhadores se apartarem do grupo, ou tarefas serem desconstruídas, para não dizer momentânea, porque é só momentaneamente destruídas, e todo o trabalho que delas adviria cairá como responsabilidade direta do grupo que participava daquele triste momento e se permitiu contaminar. Outra coisa muito grave que acontece na casa espírita é a rádio corredor. Não é AM, mas é FM. E não é FM da forma como nós temos a FM aqui. É a força do mal FM, atuando sobre os trabalhadores,
na surdina dos corredores da casa espírita. Você pode dizer assim: por mais que eu tivesse qualquer problema com um ou outro trabalhador ou com um dirigente, jamais eu chegaria nessa situação. Então, recomendo uma releitura do livro Perturbações Espirituais, onde Manuel Filomeno de Miranda retrata a invasão de espíritos que se opõem ao Cristo, em ação perniciosa sobre as casas espíritas sérias. Prestem atenção no sérias, porque as que não são sérias por si só irão cair, não tenhamos dúvida. Mas se eles conseguirem uma célula, um de nós, no meio de um grupo sério, eles já comemoram. Porque um trabalhador ligeiramente desviado pode causar um malefício imenso. Portanto, a reunião contínua dos trabalhadores, como amigos, para estreitar laços, para uma convivência amorosa, para encontros periódicos fora da casa espírita. Nós tivemos uma tarefa no final de semana passado, junto à Federativa do Estado do Paraná. E nós fizemos lá, alguém fez uma pergunta com relação a isso, da convivência, dizendo que se vê os evangélicos, eles fazem excursões, fazem retiros, vão para hotéis, vão na casa uns dos outros. Por que que isso não acontece com os espíritas? E eu acho que um espírito zombeteiro me inspirou naquele momento, e eu disse assim: eu estou desconfiada que o espírita não recebe seus companheiros na sua casa para que eles não descubram o que verdadeiramente ele é. Porque a gente vai para a casa espírita num halo de santidade, lá todos falamos manso, todos somos tolerantes, resignados. E eu só consigo entender que nós não somos nada disso fora do centro e não queremos que ninguém descubra. Porque está faltando essa convivência, para que a gente saiba uns dos outros. Saiba que nós temos desafios graves lá fora. Que às vezes um companheiro chega cabisbaixo, ou até, como nós dizemos, com a cara torcida, e nós já imaginamos que é conosco e lançamos o melindre. E já falamos assim: nossa, a meia-verdade. Vocês conhecem a meia-verdade? A meia-verdade é a ferramenta mais preciosa do diabo. Quando o diabo tira de vez em quando férias do inferno, ele só leva uma mochilinha pequenininha com a meia-verdade dentro, para se divertir. Um dia ele levou um assessor, porque ele estava muito curioso de saber por que o diabo se divertia tanto com essa tal ferramenta. E aí o diabo chegou lá num local onde se reuniam amigos, e eu creio que era um centro espírita. E aí ele tirou alguma coisa que o demôniozinho não percebeu e atirou no meio do grupo, que estava se confraternizando. Em 5 minutos estavam se matando. Aí o demôniozinho perguntou para ele: chefe, o que é que você atirou aí? Uma meia-verdade. Então nós vemos uma situação dessas, a gente chega para alguém e fala assim: você sabe quanto eu gosto de fulano, não sabe? Sim, eu sei. Mas olha, eu acho que ele está obsidiado. Não sei se a gente deveria confiar certas tarefas a ele. Eu me preocupei tanto, cheguei a sangrar o coração de vê-lo entrar com o nariz torcido, com não sei o que. Às vezes ele perdeu o emprego.
Às vezes ele está passando um desafio na convivência familiar, profissional, e porque nós não estamos afeitos a conviver de perto, ele tem medo de se abrir. Porque qualquer espírita que tenha problema já vai receber uma classificação de ordem espiritual. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas eu estou passando por tratamento de câncer. E na nossa própria casa, eles riem, porque encontram pessoas na rua que dizem assim para eles: você não é do centro da Eulália? Sim, sou. É verdade que ela está com câncer? Sim. Nossa, o que é que ela anda aprontando fora daquilo que a gente vê? Olha o julgamento do espírita. E aí vale a gente perguntar: o que o Divaldo anda aprontando fora daquilo que a gente vê? Ele não acabou de ter um câncer? Viu como nós não abandonamos as crenças arraigadas da Igreja Católica? O mal só atinge a pessoa como castigo porque ela fez alguma coisa errada. Cadê o Espiritismo? Na nossa vida, o Espiritismo límpido, o Espiritismo, ou melhor dizendo, o cristianismo revivido, que nós, trabalhadores espíritas, recebemos das mãos de benfeitores espirituais, altamente graduados para formar trabalhadores do bem na terra. Depositaram em nós a confiança de que, através das nossas casas espíritas, nós iríamos materializar o projeto de Jesus, o bem. E estamos indecisos, trêmulos, acovardados, a ponto de muitos de nós não terem coragem de dizer lá fora que é espírita, ou que é trabalhador espírita, e não ter medo de encontrar qualquer pessoa na rua, porque o comportamento dele é espírita em qualquer lugar. Quando a pandemia desceu sobre a terra, os espíritas tiveram a maior oportunidade de se realçar, não com as lives, porque multiplicaram-se as lives, sim, maravilhoso, mas multiplicaram-se as lives de criaturas oportunistas, porque perceberam que a cada dia que passa o Espiritismo é a única religião que atende e consola, que esclarece e fortalece. Então eles querem pegar carona para se tornar famosos através do Espiritismo. E nós que somos trabalhadores espíritas capacitados, centenas de anos antes, para exercer uma pequena parcela do trabalho, nós aplaudimos muita besteira que está sendo falada em nome do Espiritismo e as multiplicamos não apenas nos grupos de WhatsApp da casa, como com outros. Por exemplo, disponibilize-se a tal hora que Bezerra de Menezes está aplicando vacina de graça. Eu tenho conhecimento, pós-pandemia, de uma casa em Santos, muito confiável, e que foi invadida. Vejam como todos nós somos frágeis. Foi invadida por crendices, desviou-se totalmente da finalidade do Espiritismo, fechou metade do salão de palestras para instalar grupos de cromoterapia. Ergueu mais um andar na casa para instalar uma pirâmide. E não satisfeito, construiu um prédio ao lado com diversas salas de atendimento médico, onde você agenda uma consulta
com os médicos do mundo espiritual. Entre eles está Martins Fontes, Eurípides Barçanufo e, pasmem, Bezerra de Menezes só tem vaga em 2028. Então você marca dia, hora, o médium vai receber Bezerra de Menezes e vai estabelecer um diagnóstico com você. Ah, mas espera aí, tenho pronto atendimento. Tenho pronto atendimento. Se você passar mal, você disca naquele WhatsApp e um dos médiuns vai para o centro sozinho e recebe o médico que trabalha com ele e faz o seu pronto atendimento. Gente, o que é isso? Ah, mas pelo amor de Deus, Eulália, isso é um absurdo. Mas esse absurdo começou de uma forma muito sutil. Dentro da mente, do coração de um trabalhador. Então percebam, as trevas não escancaram as portas para serem percebidas. Elas não têm pressa, elas vêm com uma sutilidade impressionante e vão semeando pequenas sugestões na mente que um aceita, outro aceita, outro aceita. Desavisados que estamos, a fim de manchar a pureza do espiritismo dentro do movimento espírita. Porque o movimento espírita é o lídimo representante do espiritismo na Terra. Porque não vamos dizer que os frequentadores todos leram a obra de Kardec, sabem o que é o espiritismo, porque nem nós, muitos de nós o fizemos. Então, nós precisamos estar atentos para o que vimos aceitando dentro da casa espírita como verdade. A Revista Espírita de 1868 tem um artigo, Futuro do Espiritismo, e diz assim: vede o que produziram os trabalhos de alguns grupos isolados, na maioria entravados pela intriga e pela malquerença, e julgai da revolução que se operará quando todos os membros da grande família espírita se derem as mãos e declararem de fronte altiva e coração firme a sinceridade de sua fé e de sua crença na realidade do ensinamento dos espíritos. No livro Novos Rumos, Viana de Carvalho, capítulo 31, o mal insidioso que tem vivido em cada um, as nossas más inclinações, espera estímulo para desvelar-se, e num momento de descuido pode derrubar construções venerandas de muitos séculos. Bom, quando foi dado a esse encontro o nome de Bastidores Espirituais de um Centro Espírita, nós nos propusemos a descrever, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, que no caso eu tenho, e os benfeitores espirituais têm nos oferecido experiências ímpares, para que sejamos porta-voz da realidade do mundo espiritual. Assim como o materialista pensa que é feliz, obtendo tudo aquilo que deseja,
e por fim enfrenta a morte, que ele acredita ser o fim, para se descobrir vazio, perdido, desesperado, porque nada cultivou de valores morais para a posteridade. Nós queremos trazer para vocês a realidade desses bastidores espíritas para acender o ânimo no coração de todos os que se esforçam, os que, sabendo das suas más inclinações, das suas dificuldades, mesmo assim reconhecem que só crescerão servindo ao bem. A casa espírita não pode ser comparada a nenhum outro ambiente. Quando fomos privados da casa espírita no transcorrer da pandemia, parece que a acomodação foi muito pior do que o vírus da Covid-19. Porque não trouxe de volta muitos corações que ladeavam, ombreavam conosco na tarefa espírita. Vimos e continuamos vendo casas desfalcadas de trabalhadores. Outros tiveram os seus trabalhadores atraídos para práticas totalmente diferentes do espiritismo, ressaltando-se aqui as terapias alternativas, que merecem todo o nosso respeito. Não estamos aqui, nem somos abalizados para entretecer minúcias sobre essas terapias. Mas uma das que mais retirou trabalhadores da casa espírita foi o magnetismo. E o que nós enxergamos é que essas pessoas que migraram em direção ao magnetismo eram trabalhadores espíritas sem conhecimento da doutrina espírita. Porque Kardec faz essa abordagem e até cita que o magnetismo, de certa maneira, facilitou alguns conceitos espíritas. Ele mesmo era um profundo conhecedor do magnetismo. Só que o espiritismo ultrapassa com larga distância o magnetismo. Ir para o magnetismo é engatar marcha ré sem ter o retrovisor e sem poder realmente avaliar o tamanho do precipício aonde nos atiraremos. O magnetismo ressurgido com tanta importância nos corações, simplesmente ressalta aquilo que Kardec e os benfeitores da codificação colocam em O Livro dos Espíritos como a chaga moral da humanidade, que é o egoísmo. O magnetismo lança mão de energias limitadas que pertencem ao corpo do próprio médium, à sua estrutura individual. Mas quando nós reconhecemos a presença dos amigos espirituais, nós temos as nossas energias centuplicadas pelas suas doações de amor que ultrapassam em muito o nosso campo limitado de espíritos imperfeitos. Então é óbvio que lamentamos
que essas pessoas que já conhecem o Espiritismo e servem, declinem dele em direção ao que já teve o seu período, e que agora chegamos ao período do desenvolvimento moral, aos chamamentos morais que o magnetismo não vai oferecer. Então, descrevemos para vocês o que é, em média, uma casa espírita para além das imagens físicas que cada um de nós possa ter. Primeiro, o cuidado do mundo espiritual com uma casa espírita foge completamente ao nosso entendimento. Quando nós vamos, e me desculpem eu citar tanto Memórias de um Suicida, mas para aquele que já passou por essa estrada, é um livro que todos os dias nos resgata, nos recorda das escolhas que fizemos e traz para a vida um valor inafiançável, uma oportunidade que a dor causada pelo ato translocado nos faz compreender que é única e que nós não podemos perder mais uma vez. Ali no capítulo Comunhão com o Alto, quando os benfeitores do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré buscam casas espíritas onde trabalhadores aceitem. Vejam só, eles não procuram uma casa que eles chegam e dizem assim: olha, aqui tem 60 trabalhadores. Então vai ser maravilhoso, porque nós vamos atender mais espíritos em menos tempo. Eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam em encontrar verdadeiros espíritas. Que são verdadeiros espíritas? Aquele que empenha todos os esforços para domar as suas más inclinações. E é um trabalho diário, a todo momento. E eles têm dificuldade. Por incrível que pareça, eles vão achar uma casa em condição vibratória de acolher os espíritos suicidas, num local bem retirado, uma cidadela, uma casa humilde, que seria a sede. Mas não que aquela casa fosse utilizada com os seus médiuns apenas. 24 trabalhadores foram convocados por serem avaliados em condições para o atendimento a suicidas. Todos eles passaram por rigorosos exames. Prestem atenção. Rigorosos exames para avaliar se a sua condição mental, emocional e física seria capaz de sustentar uma comunicação de tamanho porte. Dos 24 que foram instruídos, que souberam o que os esperava, sendo que, entre o que os esperava, eles poderiam contar com o trabalho contínuo de técnicos, médicos, enfermeiros, grandes benfeitores do complexo hospitalar, para acompanhar-lhes de perto a saúde integral. E, completado o trabalho, eles seriam cuidados permanentemente, agasalhados como servos fiéis de Maria de Nazaré. Somente 6 aceitaram. Nós recuamos quando as convocações nos chegam. Normalmente, pesamos os prós e os contras e sempre do outro lado da balança só tem as condições materiais. Somos espíritas ainda materialistas.
Aqueles 6 que aceitaram, eles receberam por um período antes do início das tarefas, um up de sensibilidade. Nós vemos muito isso nos livros de André Luiz, né? E também de energias sacrossantas, percebam o termo. Receberam proteção extraordinária, os lares deles foram protegidos de forma especial para que eles não se tornassem iscas de atração de espíritos vingativos. Na véspera do início da tarefa, ela já havia começado lá no Hospital Maria de Nazaré, e uma imensa caravana de especialistas se dirigiu àquela casa, portando equipamentos múltiplos que fogem ao nosso entendimento, para ativar redes magnéticas de proteção, para filtrar fluidos, para injetar outros. É uma verdadeira parafernália que nós parecemos não querer conhecer. Eu converso muito com pessoas que dizem: nossa, Memórias do Suicida, acho que eu já li umas 30 vezes. Aí eu começo a citar algumas coisas: isso eu não vi, eu não percebi isso, acho que na edição que eu comprei não tinha essa parte. A nossa leitura é muito rápida e superficial. A gente precisa prestar atenção. E há outros que dizem assim: Deus me livre, até se benze, jamais eu vou ler esse livro. Eu tenho medo de ficar tão influenciado que eu não me libere dessa vibração. Não é o livro, é a sua condução e condição moral que vai atrair ou dispensar certas companhias. Logo no primeiro capítulo, os réprobos, quando Camilo Cândido Botelho foi surpreendido com a continuidade da vida, ele se encontra no meio de uma multidão que corre desarvorada de um lado para o outro, enquanto vez por outra massas de espíritos rebeldes e outros acelvajados, alguns realmente com aparência animalesca, passa arrastando tudo que encontra pela frente. E repentinamente eles escutam patas de cavalos. Para alguns aquilo parecia ser uma esperança, para outros foi motivo de gritaria e revolta. E realmente ele percebe que um verdadeiro pelotão começa a circular em torno da multidão e separa um pequeno grupo e os conduz ao Vale dos Suicidas. Eu já vi muito espírita dizer assim: olha, é preferível que a pessoa fique lá solta na rua, né? Porque vai para onde quer. Agora, coitados, serem recolhidos ao Vale dos Suicidas. Então, porque não há estudo da doutrina espírita, nós, os espíritas, continuamos acreditando que o Vale dos Suicidas é o pior lugar em que alguém possa permanecer. Não é? Só que, prestem atenção às entrelinhas. Aqueles, por mérito e intercessões, puderam ser encaminhados ao Vale dos Suicidas. Por quê? Porque o suicida, ele tem a ideia recorrente da tragédia que o atingiu, porque na maioria das vezes o suicida não quer morrer, ele quer matar a dor que está destruindo-o todos os dias. E se você não tiver mérito ou intercessão, você fica vagando
fica à mercê de que a sua ideação de complexo de culpa, de revisão daquele momento, seja utilizada, você seja submetido por hordas obsessoras de alto porte para ser instrumento de vampirização ou de encharcamento de outras criaturas ainda reencarnadas, para que elas, por sua vez, sejam induzidas ao suicídio. Toda vez que você exala um complexo de culpa, você é rastreado por essas hordas, mas também é rastreado, porque nós temos o departamento da vigilância, lá no Hospital Maria de Nazaré, em que técnicos especialíssimos estão no comando de verdadeiros telescópios que são capazes de enxergar os abismos mais profundos dos oceanos da Terra, para encontrar antecipadamente alguém que esteja sendo induzido ao suicídio. Prestem atenção. Então, como eles fazem em direção ao bem, tem os que fazem em direção ao mal. E quando eles nos localizam a esmo, eles nos escravizam. Leamos No Rumo do Mundo de Regeneração, os justiceiros, a cidade dos justiceiros, nós vamos poder compreender. O Vale dos Suicidas é como uma colônia espiritual atendendo à densidade da dor daqueles espíritos que não conseguem vencer o casulo da culpa, a rudeza da materialidade que os encapsula como espíritos imortais, não os deixa perceber que continuam vivendo e que podem se recuperar. Ali só tem afins, todos que estão ali são suicidas, e eles são protegidos naquele vale contra as influências e a ação perniciosa desses espíritos do mal. Ali eles deixam vazar o seu psiquismo totalmente contaminado, e é esse psiquismo que dá forma àquelas grutas, aquelas cavernas, aquele aspecto de lama, onde eles dizem que não vê dia, que não vê noite, porque eles mataram a esperança. Porém, eles estão vigiados e contidos por uma força magnética de amor. Ninguém ali lança a mão deles ou os submete. E conforme eles drenam essa energia, esses miasmas, eles vão se capacitando para tratamentos mais especializados e são retirados dali em direção à colônia. E eu aposto que para a maioria de vocês isso passou despercebido. Vale dos Suicidas é merecimento. Assim como o umbral é um lugar específico onde nós drenamos as nossas energias deletérias para ascender a patamares de entendimento maior. Então, ali no Comunhão com o Alto, retornamos, os equipamentos que eles instalam não é privilégio daquela casa espírita. Claro que, ao se tratar de suicidas, nós teremos sim, especificamente, aparelhos mais especiais, digamos assim. Vocês podem ver um aparelho desses no Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda também, quando ali chega um espírito encapsulado no seu campo mental, como se estivesse mumificado, e eles fazem uma drenagem das energias para libertá-lo de si mesmo. Então eu digo para vocês que esta sala, antes de você a atingir,
uma vasta equipe de servidores treinados, especialíssimos, já defende a casa numa área que foge ao nosso conhecimento. Eles não estão ali presos na porta. Todo o território aqui em redor está protegido e iluminado. Sem que a casa abra as portas, ela já está beneficiando a todos ao redor. Quando você chega à porta, trabalhador ou frequentador, você é recebido no mínimo por 2 espíritos, que munidos de aparelhos parecidos com a descrição do psicoscópio, fazem uma leitura do nosso campo vibracional, do nosso campo mental, mergulhando nas energias que trazemos, nas angústias, nos pensamentos distorcidos, fazem um diagnóstico e esperam que quando estivermos aqui sentados aguardando a palestra ou em silêncio, aguardando o momento de iniciar, quando trabalhadores, a tarefa que nos está feita, nós façamos uma anamnese do que está sucedendo dentro de nós no transcorrer daquela semana. 919, a pergunta, Santo Agostinho nos sugere isso. E enquanto nós estamos admitindo o que eles já perceberam, agora vejamos que nem tudo nós admitimos, tem coisas que a gente quer esconder até de nós mesmos. Eles já estão preparando o tratamento e normalmente, as paredes, nós vemos ventiladores, ar-condicionado, mas tem enormes exaustores que capturam as nossas energias, nosso campo mental contaminado. Há máquinas específicas que retiram o excesso de energia, porque muitos de nós estamos em má situação, passando mal, tendo problemas por excesso de energia, porque não queremos doar. Esses exaustores transportam para equipamentos muito mais complexos do que aquele aparelho de hemodiálise, mas muito parecido com ele. Ao invés de passar o sangue, passa o nosso fluido vital, aquela parte que está contaminada. Quando não, nós vemos eles levarem verdadeiros tubos, como se fossem aqueles que se coloca para soro, para outros equipamentos, plugar, enquanto as pessoas estão assistindo a palestra, e fazer uma verdadeira drenagem. E nessa aparelhagem, que eu disse que parece o aparelho de hemodiálise, nós percebemos os componentes fluídicos trazidos pelo mundo espiritual, que vai se juntar ao fluido que foi purificado e que um a um será devolvido no momento do passe com um acréscimo infinito de bondade e amor. E nós não nos damos conta. Os benfeitores espirituais veem reunião após reunião, e se eles não se manifestam psicofonicamente, psicograficamente, eles se manifestam inspirando médiuns, dialogadores, dirigentes, expositores, para melhor conduzir as tarefas sob a responsabilidade de todos nós. Nós temos um coordenador, mas não é ele o responsável por tudo. Ele é aquele que vai colher a contribuição de cada um de nós e ali espargir, contribuindo com aquilo que ele possa oferecer para esclarecer e nos preparar mais e mais para o trabalho. Tudo isso tem passado desconhecido a cada um de nós.
Então, esta sala é uma sala de comunhão. Eu creio que se todos nós soubéssemos o trabalho que é realizado, nós permaneceríamos numa comunhão indescritível com o mundo espiritual, ao adentrarmos este ambiente. Permaneceríamos em silêncio e deixaríamos para nos confraternizar lá fora. Melhor aproveitando ou melhor contribuindo para o efetivo trabalho que é aqui realizado e que tão desconhecido se encontra de todos nós que nem sequer conseguimos imaginar, que muitas tragédias, e a palavra é exatamente essa, muitas tragédias particulares deixam de acontecer graças ao empenho desses espíritos que drenam as nossas energias, que cortam liames de obsessões mais suaves, antes que elas se tornem imperiosas e sejam esses espíritos definitivamente a nos conduzir. Nós só sabemos olhar para o mundo lá fora e dizer como o mundo está cada dia pior. Mas não somos capazes de ver como ele estaria se não fosse a intercessão do mundo espiritual. O trabalhador que chega a casa e diz assim: vocês hoje me poupam, me dispensam da tarefa, porque eu tive um dia muito difícil, ele está declinando da ajuda espiritual. Ele está se fechando para a ajuda espiritual. A espiritualidade superior não nos viola, ela nos respeita e aguarda que permitamos. Então vemos pessoas envoltas em casulos que lhes impedem de receber os fluidos ou de terem drenados esses fluidos e saem tal qual entraram. Se nós, os trabalhadores espíritas, não somos capazes de esclarecer as pessoas que chegam à casa espírita do que oferecemos aqui, cada vez mais as pessoas virão à casa só de vez em quando, sem nunca se oferecerem para alistar-se nas fileiras de servidores. E vou dizer mais: nenhuma residência, eu vou mais longe, mesmo de médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, é capaz de suportar a carga de equipamentos que vem do mundo espiritual para zelar, criar uma asepsia permanente e adequar o ambiente da casa espírita para que ele seja uma verdadeira UTI nas emergências que nós sentimos. Aquele que fica no sofá e diz: eu estou assistindo pelo YouTube, eu estou conectado, engana-se. Porque nenhuma casa oferece ambiência que suporte a ação daquela equipe ou daqueles equipamentos. Estamos, ao fazer isso, abortando uma rica oportunidade de reencarnação, que como iniciamos este encontro dizendo centenas de anos, no mínimo 50 anos, cada um de nós foi exaustivamente preparado para ser um trabalhador espírita. Não pensem que foi fruto do acaso. Eu tive um momento difícil na minha vida, aí eu vim à casa espírita e acabei ficando. Ledo engano. Não se esqueçam que o próprio Tormentos da Obsessão nos fala do Hospital Esperança. Para chegar ao ponto
de um espírito do quilate de Eurípides Barçanufo, idealizar um hospital especializado em receber médiuns falidos, vocês imaginem quantos de nós temos falido. E olha, eu acho que atualmente, por mais que a espiritualidade atenda, esse hospital está sem vagas. Nós não imaginamos o que estamos desperdiçando. Nós não imaginamos o que é uma reunião mediúnica, o atendimento que o mundo espiritual dá a cada espírito que se comunica e a cada médium que se oferece a ser instrumento. Porque o que descrevemos em relação àqueles médiuns que iam atender os suicidas é feito a cada um de nós que se oferece para ser médium. Eles investem na nossa saúde mental, espiritual, física. Vocês já viram alguém curar um câncer de bexiga tão rápido quanto o Divaldo? Aos 97 anos? Vocês já viram alguém com uma pele tão invejável quanto o Divaldo Pereira Franco? Porque nessa especialidade também tem cirurgiões plásticos. Aí diz assim, nossa, o espírita parece que não envelhece. Eles precisam de instrumentos na terra. Mas nós estamos adormecidos. Recordem de Pedro no Getsemane. No momento em que Jesus se recolhe ao alto do Monte das Oliveiras para entrar em comunhão com o Pai. Ele sabia que aproximava-se o momento final. E por 3 vezes, ele desce do alto do monte, chega nesse patamar chamado Getsemane, que nós diremos para que serve, e encontra Pedro dormindo e diz, Pedro, tu dormes? Vocês acham que Jesus se referia a que Pedro tinha que estar de guarda para não permitir que os soldados que logo mais chegariam aprisionassem Jesus? Vocês creem nisso? Não. Jesus lhe dizia, Pedro, em momento tão grave, daqui a pouco tu verás o resultado de alguém que dormiu e foi infiltrado pelas trevas a ponto de nos trair. E agora tu, Pedro, tu não estás vigilante para o que está acontecendo espiritualmente falando ao nosso redor? Pedro, tu podes ser o próximo. E não é que Pedro, despreparado, saca a espada e atinge a orelha de Malco, porque ele dormira para as suas responsabilidades espirituais. O Getsemane, no Jardim das Oliveiras, é um patamar intermediário onde ficam as moendas das azeitonas, onde é extraído do esmagamento das azeitonas o precioso azeite. É o patamar em que todos nos encontramos. É o patamar do esmagamento do nosso psiquismo, não para que durmamos e caiamos em tentação ou em processo obsessivo, mas que ao peso do próprio sacrifício, da própria renúncia de nós seja extraído o azeite da fé raciocinada, do serviço de amor que renda frutos aos aflitos e aos desesperados,
pois é o Espiritismo a religião que se encontra na mais alta condição de consolar, porque ela explica, ela capacita-nos para compreender os desafios que encontraremos naturalmente na estrada. É onde se encontra a casa espírita, é ambiente de trabalho, de sacrifício, de enfrentamento, e não podemos adormecer. Jesus está muito acima de nós, conforme está em André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, numa comunhão indescritível com o Pai, como só ia acontecer aos espíritos que se encontram na mais alta categoria da ordem dos espíritos puros, que recebem diretamente o halo de Deus, ou o halo mental de Deus, ou o pensamento de Deus, ou o campo mental de Deus, do qual se origina o fluido cósmico universal, em que todos estamos mergulhados, como gêmeos univitelinos mergulhados na mesma placenta, no mesmo líquido amniótico. O campo mental de Deus é o líquido amniótico de Deus, onde a vida pulsa e nos agasalha, sendo que o movimento de um ecoa em direção à terra. Que vale eu vir à casa espírita, não faltar nas tarefas, ser assíduo e não ter sido contaminado pelo espiritismo, e não me encontrar suficientemente forte ante as adversidades, o testemunho, porque todos estão olhando para nós, para ver o que nos proporciona a vida, sermos espíritas. E se a multidão, a humanidade, não tem expressado uma grande vontade de se transformar num trabalhador espírita, é porque nós não os convencemos. Eu nunca vi espíritas tão desesperados como na pandemia. E agora, o que vai ser feito dos espíritos que nós atenderíamos na reunião mediúnica? Sirva-lhe de exemplo. Convença-os, sem dizer uma única palavra, através da sua conduta moral. Francisco disse aos seus seguidores: ide e pregar, e só em último caso usem as palavras. Nós somos Pedro, sim, só que Pedro avançou, negou Jesus, como muitos de nós, dizendo que o serve, o negamos. Recebemos do Cristo, e não estou exagerando, recebemos do Cristo a confiança de sermos preparados para o trabalho nas lides espíritas. Mais uma vez, o Memórias de um Suicida. Aqueles espíritos que não conseguem sair do manicômio ou do isolamento, completamente desordenados, desorientados, pelo crime que cometeram contra si mesmos, e que, em último caso, são conduzidos a reencarnações compulsórias, a que Teócrito, que compõe a equipe de 12 ministros que administram, e nós vamos ver esse 12 em muitas situações, como na governança de nosso lar, recordando-nos dos apóstolos do Cristo. E percebam, é um número par. Alguém já percebeu isso? Ou seja, Jesus espera que não precise ser um número ímpar, para que alguém possa dar o voto Minerva. Ele espera que nós conjuguemos os esforços e nunca discordemos um do outro. Olha a confiança que Ele deposita em nós.
E esses espíritos que têm a reencarnação compulsória planejada por esses 12 ministros, pasmem, antes dela ser efetivada, Maria de Nazaré repassa um por um. Maria de Nazaré repassa um por um, para amenizar e acrescer de misericórdia. E isso tem nos passado despercebido. Então, se ainda estamos no patamar de Pedro, adormecidos para as verdades espirituais, logo mais poderemos adentrar o campo da reatividade, arrancando literalmente a orelha de algum companheiro que discorde conosco, porque estávamos invigilantes. Mas não se esqueçam, Pedro já passava de 80 anos, quando foi aprisionado em Roma e conduzido para a Via Ápia. Enquanto isso, os pretorianos que o cercavam, sob as ordens do seu comandante, Nestório Aniceto, o cutucavam insistentemente com a lança, importunando-o, constrangendo-o, achincalhando, sem, no entanto, verem naquele olhar que tanto inquirira Jesus, que tantas vezes se revoltara e até o negara, um horizonte de pura mansidão. Quando chegam ao local da crucificação, ele roga que não merecia ser levado à cruz como seu mestre, mas que gostaria de permanecer de cabeça para baixo, porque não tinha dignidade para morrer tal qual Jesus morreu. A sua resistência física, apesar dos 80 e alguns mais anos, retardavam o momento da morte, e aquele Nestório Aniceto estava inquieto, porque, encerrada a tarefa, todos eles poderiam ir para o vinho, para as mulheres, para as noitadas. Ele toma de uma pedra pontiaguda e certeiramente atinge a fronte do apóstolo, que naquele instante só conseguia dizer: ah, Senhor, que saudade eu tenho de Ti. Que saudade eu tenho das romãzeiras, das cidades e vilas por onde passávamos, das águas cantantes à beira do lago de Genezaré. Ah, Senhor, que saudade do pó das Tuas sandálias, que nós perseguíamos sem compreender a Tua grandeza. Aquele sangue que desponta quente, esvaindo de forma acelerada o restinho da vida que lhe animava o corpo, fez com que o seu olhar se desvelasse ao infinito e ele visse Jesus se aproximar, estender-lhe as mãos e dizer: vem, Pedro, vem, discípulo do Pai. Tu cumpristes com galhardia a tua tarefa. Recolheu-se a aprazível lugar no mundo espiritual e por uma semana ali permaneceu em confabulações amorosas com o velho apóstolo, que entregara toda a sua vida para dizer o quanto amava Jesus, apacentando as ovelhas que ele lhe confiara. E ao término dessa semana, Jesus ergueu-se, como muitas vezes Pedro o encontrava solitário numa pedra à beira da sua casa. A noite já ia alta, a lua caía
sob a escuridão, iluminando o rosto de Jesus. E Pedro era capaz de ver lágrimas rolando e dizendo: Senhor, tu estás triste. Tu curastes a tanto, Jesus. Por que te entristeces? Pedro, porque eles ainda não compreenderam a verdadeira cura. Porque eles permanecerão doentes por muitos e muitos séculos. E naquele momento, quando Jesus se ergue e o seu olhar avança pelo horizonte, Pedro parece ver novamente as lágrimas no olhar do Cristo e diz: Senhor, o que se passa? Pedro, ouve o clamor daqueles que estão prontos para dar a vida por mim. Eu não posso abandoná-los, Pedro. Eu vou à terra onde os cristãos estão sendo atirados às arenas e perseguidos nas catacumbas. Eu vou contigo, Senhor. Essa frase de Pedro havia sido dita pouco antes dele negar Jesus. E Jesus lhe disse: não, Pedro, aonde eu vou tu ainda não podes ir. Mas desta vez Jesus aceitou. Porque ele estava completamente apto a exercer o amor. E vieram em direção às catacumbas ao redor de Roma. As prisões do Esquilino estavam superlotadas e o rugido das feras podia ser ouvido em qualquer lugar da bela metrópole. E os cristãos, de joelhos ao pé das catacumbas, ouviam outros discípulos do Cristo sustentar o cristianismo. Pedro, embevecido, recordou-se de si próprio, recordou-se de João, de Tiago, de Paulo, de Barnabé, de Timóteo. Estava em êxtase, quando o mestre lhe toca o ombro e diz-lhe: Pedro, alguém chama por ti, à beira do túmulo. Ele volta-se e vê um homem ajoelhado, cabeça baixa, sustentando no corpo uma esquálida criança que parecia morta. E esse pai, cujas lágrimas permeavam a terra das sepulturas, dizia: ó divino apóstolo de Jesus, salva meu filho. É o único tesouro que me sustenta a vida. Pedro impôs as mãos sobre a criança e, como se pressentisse a interferência do apóstolo, aquele pai sofrido ergue os olhos sem dar-se conta que seu olhar, que se dirigia ao horizonte, perpassa o olhar do apóstolo, e que o apóstolo reconhece Sertório Aniceto, aquele que lhe comandara a crucificação, e que agora, ante o comportamento do apóstolo, se vergava a dor do próprio coração para que ele, perdoando-o, interviesse, interferisse para salvar-lhe o filho. E antes que o filho despertasse, sob a ação fluídica do benfeitor incomparável, Sertório Aniceto já dizia: se meu filho viver, eu liberto-me dos grilhões de Roma, deposito neste solo todo o meu uniforme e vestirei a túnica de cristão para seguir-te
e seguir Jesus. E assim o fez. Que sejamos, na seara, pequena ou grande onde servimos, o verdadeiro apóstolo que se ergue da própria negação e reconhece que fomos todos acolhidos na casa espírita, que não é apenas a manjedoura que acolheu Jesus, mas é a casa de Simão Pedro, é a casa do caminho, é o único local onde nós voltaremos definitivamente a encontrar Jesus. Muita gratidão, um feliz final de semana a todos. Que Jesus nos abençoe.